Então, vamos dar continuidade ao assunto, ainda falando das características meteorológicas dos nossos instrumentos de medição. Agora, abordando a curva característica de resposta dos instrumentos, tá? Para a gente entender essa propriedade, vamos retomar o exemplo do nosso instrumento de medição de força, onde tínhamos uma mola e à medida que aplicávamos uma força, a mola se deformava, fazendo com que um ponteiro percorresse uma escala graduada. Só que agora vamos pegar essa informação e colocar em um gráfico, tá? Então, imagine que ao aplicar uma força de 10 N, o ponteiro se desloca 2 milímetros. Okay? Então, no eixo horizontal, a gente marca a força que foi aplicada, ou seja, o estímulo aplicado na mola. E na vertical, a gente marca a resposta, ou seja, o deslocamento apresentado pela mola. Feito isso, a gente marca o ponto no gráfico, tá? Então, continuamos a aplicar estímulos na mola, ou seja, continuamos a aplicar uma força nessa nossa mola. Agora aplicamos uma força de 20 N e a mola nos respondeu com um deslocamento de 4 milímetros. Se continuarmos aplicando esta força, por exemplo, 30 N, a mola vai nos responder com 6 milímetros. E assim sucessivamente. Então, a partir desses pontos, a gente pode traçar uma curva, unindo todos eles, que traz para a gente a curva característica de resposta do nosso instrumento de medição. Nesse nosso exemplo, a gente abordou o instrumento de medição de força constituído por uma mola. Apenas para deixar mais simples e facilitar o nosso entendimento dessa característica dos instrumentos. Então, para esse instrumento, essa é a curva que caracteriza o seu comportamento em relação ao estímulo aplicado e à resposta apresentada por ele. A gente observa que é uma reta, ou seja, esse nosso instrumento ele tem um comportamento linear. Mas não são todos os equipamentos que apresentam esse tipo de comportamento, tá? Alguns instrumentos apresentam uma curva característica de resposta não linear, como esse mostrado aí à direita. Isso é uma curva característica do sensor de temperatura do grupo das termorresistências, como por exemplo um PT100. Esse exemplo que acabamos de ver utilizando o instrumento de medição de força foi apenas para facilitar a nossa compreensão sobre a curva característica do instrumento de medição. Agora, para ampliar um pouco mais ainda esse nosso entendimento, vamos a um exemplo com dados retirados do certificado de calibração. Esses são os dados retirados do certificado de calibração de uma termorresistência, onde nessa primeira coluna a gente tem o estímulo, que foi a temperatura aplicada à termorresistência, ao PT100 no caso. Na segunda coluna temos os valores de resistência. Esses valores foram medidos utilizando-se um multímetro de precisão, tá? Então a gente observa que à medida que a temperatura vai aumentando, a resistência medida nos fios desse PT100 também vai aumentando, ok? A partir desses valores, podemos traçar nosso gráfico da curva característica, como está mostrado aí. A gente pode observar que aparentemente a curva característica da termorresistência é uma reta, mas isso é apenas aparentemente, ok? Devido à escala do gráfico que estamos utilizando aí, a gente não consegue perceber a pequena curvatura no início da nossa curva, tá? Além de traçarmos o gráfico, precisamos também da equação matemática que nos dá essa curva característica. Para o caso da termorresistência, a equação matemática da curva característica é essa apresentada aí, onde esse RT graus Celsius é a resistência que será medida em uma temperatura T, e esse R0 graus Celsius é a resistência que será medida quando o PT100 for submetido a 0 graus Celsius. Que no nosso caso aí, essa R0 graus Celsius é igual a 99,956 ohms. E o parâmetro A é igual a 3,9105 vezes 10 a menos 3. E o parâmetro B é igual a menos 5,8216 vezes 10 a menos 7. Ok? Você deve estar se perguntando, para que eu preciso de uma equação como essa, né? Pois bem, essa equação é a que é utilizada quando você está realizando, por exemplo, a programação de um controlador
de um CLP ou de outro desses dispositivos utilizados para automação e controle. Essa é a equação que você tem que programar nesse tipo de dispositivo e esses são os parâmetros que você tem que configurar lá para que esse sistema de controle de temperatura funcione adequadamente. Uma outra propriedade também relacionada à curva característica do instrumento de medição é a sensibilidade. E a sensibilidade nada mais é do que a relação entre a resposta obtida e o estímulo empregado no instrumento de medição. Okay? Para ficar claro, vamos retomar o nosso exemplo do instrumento de medição de força. Temos só que relembrar uma propriedade das molas, que é a constante de elasticidade, que relaciona a força aplicada com a deformação sofrida pela mola. Então, pode existir molas que vão se deformar de maneira diferente quando submetidas à aplicação da mesma força. Por exemplo, esse nosso instrumento, que a gente vai chamar de A, se eu aplicar uma força nele de 400 N, ele vai se deformar 4 mm. Então, eu posso pegar essa informação e traçar no meu gráfico, onde eu vou ter na horizontal o meu estímulo aplicado, que foi de 400 N, e na vertical a resposta apresentada pelo equipamento, que nesse caso foi uma deformação de 4 mm. Em uma outra situação, eu posso ter um instrumento B, onde eu vou aplicar o mesmo estímulo de 400 N, só que nesse caso a mola se deformou 40 mm. Da mesma forma, eu posso traçar o gráfico para esse segundo instrumento, para onde para um estímulo de 400 N eu vou ter uma resposta de 40 mm. Observe isso aí, que a inclinação da reta B é bem maior que a inclinação da reta A, ok? Ou seja, para o mesmo estímulo, a resposta do instrumento B foi bem maior do que a resposta do instrumento A. Então, a relação variação de resposta pela variação de estímulo é o que a gente chama de sensibilidade, ok? Onde, para esse nosso instrumento a sensibilidade dele vai ser 4 dividido por 400, que é igual a 0,01 milímetro por newton. Isso significa o quê? Que para cada newton aplicado nessa mola, nesse instrumento A, ele vai se deformar 0,01 milímetro. Já para o instrumento B, a sensibilidade dele será 40 dividido por 400, que dá igual a 0,10 milímetros por newton. O que é que isso significa? Que para cada newton aplicado nesse instrumento B, ele vai se deformar 0,1 milímetro. Então, a sensibilidade desse instrumento B é bem maior do que a sensibilidade do instrumento A. Essa propriedade é importante na hora da seleção de um instrumento, porque em alguns casos você vai ter variações de estímulos que não serão tão grandes. Então, quanto mais sensível o instrumento for, melhor será para ele poder captar todos os estímulos a qual vai estar submetido. Nesse exemplo que acabamos de ver, a curva característica do instrumento era uma reta, ou seja, ele tinha um comportamento linear. Isso significa que a sensibilidade dele vai ser constante ao longo de toda a sua faixa de indicação. Mas isso não acontece para todos os instrumentos. Alguns instrumentos ele têm um comportamento não linear. Então, por exemplo, para esse nosso instrumento aí de medição de volume, observe que a escala dele foi ajustada de tal forma para poder melhor se ajustar a uma curva característica não linear. Então, observe que a nossa escala foi gravada de 0 para 1/4, de 1/4 para 1/2 e de 1/2 para 1. Observe que se traçarmos uma curva ligando esses pontos, a geometria dela se assemelha a uma parábola. Isso porque a curva característica desse instrumento é uma curva não linear. Então, como não é uma reta, a sensibilidade desse instrumento ele vai ser diferente em pontos diferentes de sua faixa de indicação. Por exemplo, no final de sua faixa de indicação, a sensibilidade é uma, que podemos chamar de θ2. Já no início da sua faixa de indicação, a sensibilidade é outra, bem maior, que podemos chamar de θ1. Agora vamos observar a seguinte situação.
onde eu vou representar graficamente o estímulo e a resposta de um instrumento de medição qualquer, tá? Observe que no lado esquerdo temos a representação de dois componentes, um representando o estímulo aplicado, na cor verde, e o outro representando a resposta do instrumento de medição, nessa cor roxa. Inicialmente eu aplico um pequeno estímulo, e observe que com esse estímulo não foi suficiente para o nosso instrumento esboçar alguma resposta. Então eu continuo aplicando o estímulo gradativamente no sentido crescente. Então nosso instrumento começa a responder. Para simplificar o nosso experimento, estamos considerando que a resposta do nosso instrumento é linear. Após aplicar o estímulo no sentido crescente, a gente começa então a aplicar o estímulo no sentido decrescente. Observe que novamente por um determinado instante de tempo, o nosso instrumento não variou a sua resposta. Então continuamos a aplicar o estímulo no sentido decrescente e observe o caminho que a resposta do nosso instrumento tomou. Agora voltamos a aplicar o estímulo no sentido crescente. E por um determinado intervalo de tempo, o nosso instrumento não faz variar sua resposta. Então continuamos aplicando esse estímulo no sentido crescente. Observe que a resposta do nosso equipamento segue um caminho diferente para um estímulo crescente e para um estímulo decrescente. Ao final desse ciclo, esse gráfico que temos aí é o que a gente chama de laço de histerese. A diferença entre a resposta do meu instrumento apresentada para um estímulo no sentido crescente e a resposta apresentada para esse mesmo estímulo, só que no sentido decrescente, é o que a gente chama de erro de histerese. Esse erro de histerese ele pode ser provocado por diversos motivos, tá? Por exemplo, pode ser uma folga entre dois componentes que estão interagindo, como, por exemplo, duas engrenagens. Um relógio comparador é um instrumento que, à medida que a haste dele vai se movimentando, o ponteiro dele vai percorrendo a escala graduada marcada em seu dial. O movimento da haste é transmitido para o ponteiro por meio de engrenagens. E por maior que seja a perfeição de fabricação desses dois componentes, sempre vai existir uma pequena folga, em alguns casos até imperceptível, mas vai existir folga entre eles. Então essa folga causa esse pequeno erro de histerese. Um outro exemplo pode ser observado na folga do cursor de um paquímetro. É comum, vez ou outra, a gente encontrar por aí paquímetros que apresentam uma determinada folga em seu cursor. Essa folga pode provocar um erro de histerese. Esse erro de histerese também pode ser provocado devido às propriedades mecânicas dos materiais, como uma conformação mecânica. Isso é comum em instrumentos que se utilizam de algum elemento elástico, como uma mola ou um diafragma, por exemplo. Então, sintetizando, a histerese é a diferença entre a resposta obtida no sentido crescente e no sentido decrescente de aplicação do estímulo. Uma outra propriedade importante dos instrumentos de medição é o seu tempo de resposta. Para entendermos essa propriedade, vamos imaginar que naquele nosso instrumento de medição de força, pegamos uma massa de 1 kg e cuidadosamente soltamos ela na extremidade da mola. Então, o nosso equipamento vai responder da seguinte forma. Em um curto intervalo de tempo, o nosso instrumento não vai esboçar nenhuma resposta. E logo depois ele apresenta uma resposta abrupta. E então, por alguns instantes, ele fica oscilando em torno de um determinado valor. Essas oscilações ela representam, de certa forma, o erro na indicação do nosso instrumento. Para que esse nosso instrumento funcione adequadamente, esse erro tem que estar dentro de uma faixa aceitável. Essa faixa aceitável é o que a gente chama de tolerância. E o intervalo que vai do início da aplicação do estímulo até o nosso instrumento atingir oscilações toleráveis é o que a gente chama de tempo de resposta. Essa é uma propriedade muito importante quando se está projetando um instrumento de medição ou quando se está configurando uma instrumentação para ser utilizada em um sistema de controle ou automação. Mais detalhes dessa propriedade de sua utilização eu vou deixar para o seu professor de instrumentação e controle, porque agora vamos falar de outras características relacionadas ao erro de medição. E a primeira dela é tendência,
que é a estimativa do erro sistemático, calculada a partir da média de repetidas medições. Uma outra propriedade relacionada ao erro é a correção, que é uma constante que, quando somada à indicação, compensa o erro sistemático. Matematicamente, ela é o simétrico da tendência. E agora vamos falar de repetibilidade e reprodutibilidade. São dois termos que geram bastante confusão. A repetibilidade ela é determinada a partir de repetidas medições, só que nas mesmas condições. A repetibilidade ela vai caracterizar o erro aleatório do sistema de medição. E a reprodutibilidade ela também caracteriza o erro aleatório do sistema de medição. Só que a reprodutibilidade ela é determinada fazendo com que alguma das condições em que essas medições são realizadas, ela varie. Então, por exemplo, no cálculo da reprodutibilidade, eu posso realizar repetidas medições fazendo variar o operador ou fazendo variar as condições do ambiente onde essas medições são realizadas. Na repetibilidade, não. Na repetibilidade, todas as medições têm que ser realizadas nas mesmas condições, com o mesmo equipamento, com o mesmo operador e com as mesmas condições do ambiente. Uma outra propriedade ligada à indicação do equipamento é o seu erro de linearidade. Quando estávamos construindo a curva característica de resposta do equipamento, em muitos exemplos, a gente apresentou uma curva característica linear. Na prática, é muito difícil que um equipamento tenha uma resposta perfeitamente linear. E o que a gente faz é aproximar a resposta dele para uma reta. Então, quando fazemos essa aproximação, a reta é o que seria a resposta ideal do equipamento. E essa curva ondulada é a sua resposta real. A diferença entre a resposta ideal e a resposta real é o que a gente chama de erro de linearidade. Uma outra característica do instrumento de medição é o seu erro máximo. Todo equipamento sempre irá apresentar um erro, uns mais, outros menos. Então, podemos representar graficamente o erro do equipamento em relação à sua indicação, onde no eixo horizontal a gente marca a indicação do equipamento e no eixo vertical marcamos o erro do equipamento. O nosso equipamento apresentará um erro sistemático, representado por essa curva em azul, o erro aleatório, que será representado por essa faixa. Okay? Então, podemos determinar a faixa que engloba o erro, tanto o erro sistemático como o erro aleatório do instrumento de medição. Okay? Essa faixa aí é o que vai caracterizar o erro máximo do equipamento, que matematicamente a gente calcula como sendo o erro sistemático mais o erro aleatório. Outra propriedade que gera muita confusão é precisão e exatidão. E esses termos eles são apenas qualitativos, não podendo ser associados a números. A precisão ela significa uma pouca dispersão. Está relacionada a erros aleatórios baixos, ou seja, para repetidas medições, essas medições sempre vão apresentar valores uns próximos aos outros, tá? E exatidão é sinônimo de sem erro. Um sistema de medição com grande exatidão apresenta pequenos erros sistemáticos e aleatórios. O erro do equipamento ele pode ser expresso de duas formas. Na forma absoluta, expresso na unidade do mensurando, por exemplo, o erro máximo de 0,003 volts, uma repetibilidade de 1,5 Kelvin, ou uma sensibilidade de 0,040 mm por Newton. Essa forma de representação ela facilita a percepção pelo usuário. Uma outra forma de representar os parâmetros do equipamento é em termos relativo ou fiducial. Esses parâmetros eles são expressos como um percentual de um valor de referência. Ele pode ser em relação ao final de escala, por exemplo, erro máximo de 1% do fundo de escala,
E pode ser também expressa em relação à faixa de indicação ou em relação ao valor nominal quando se utiliza medidas materializadas. A utilidade disso é para poder realizar uma comparação mais justa entre sistemas de medição distintos. Para entender melhor isso, vamos imaginar que temos dois instrumentos de medição de força, só que um mede de 0 a 10 N, o outro mede de 0 a 100 N. Só que todos dois têm um erro máximo de 1 N. Qual é o melhor desses dois instrumentos? O que mede de 0 a 10 N ou o que mede de 0 a 100 N? O melhor seria o que mede de 0 a 100 N, pois o seu erro fiducial, ou seja, o seu erro em relação ao fundo de escala, é bem menor do que o erro fiducial do primeiro instrumento, que mede de 0 a 10 N. Então, com isso, finalizamos aqui o conteúdo abordando os principais conceitos relacionados ao sistema de medição. Muito obrigado e até a próxima.